Tá no ar. Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Quarta-feira, dia 14 de julho de 2021 e a gente ao vivo em mais uma edição do Seu Rede Verdade, começando agora dentro da programação da sua TV Arapuã. E você fica conosco aí para acompanhar nosso bate-papo ao vivo aqui com o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, que está conectado conosco aqui, fala para toda a Paraíba a partir de agora. Carlos Lupe, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Boa tarde a todos dessa querida Paraíba que nos prestigiam por sua audiência e atenção. Muito obrigado pelo espaço que vocês estão dando. Bom demais. Como eu sempre costumo dizer, presidente, os assuntos são muitos e variados. Vamos começar naturalmente pelo projeto do PDT nacional, inclusive com a pré-candidatura presidencial do ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes. Dos números que estão saindo das pesquisas de agora, estão desanimando ou animando, presidente? Como é que vocês estão olhando esses números agora? Isso estimula a terceira via, desestimula a terceira via, a questão da polarização? Amigo, eu não gosto de terceira via, eu gosto de nova via, porque terceira já começa mal, né? Começa em terceiro lugar, então eu quero ser o primeiro. Eu penso, irmão, que nós estamos no Brasil num momento muito grave, né? Na minha opinião, nós temos o domínio da ignorância, né? E temos como presidente da República o que eu chamo de profeta da ignorância, que ele alimenta a ignorância, desconhece a ciência, desrespeita a cidadania. Mais de 530 mil brasileiros mortos e ele não tem um ato de solidariedade, um ato de humanismo, um ato de respeito a todas as famílias, brinca com isso, ridiculariza isso. Então é um momento muito grave que eu nunca vi na história da República do Brasil e nós estamos agindo em todos os campos, né? No campo político, denunciando, indo com firmeza e na ação judiciária. Nós temos duas ações na Corte Raia, onde estamos querendo condená-lo por crime contra a humanidade, porque o que ele faz, ao desprezo que ele dá à ciência, o desapreço que ele tem, a desconsideração que ele tem com o povo brasileiro, com esses milhares de mortos, mais de 500 mil de brasileiros mortos por uma pandemia, nos dá revolta. Ao lado disso, a gente vê que esse governo está desmanchando, que nem boneco de neve sob a luz do sol. Porque, além desses crimes todos que ele está cometendo, por desconhecimento, desinformação, por professar a ignorância, ele também é um governo inepto. Nós estamos com o maior índice de desemprego da história. Eu fui ministro do Trabalho, amigo, durante 5 anos. Então, nós geramos em 5 anos 12 milhões e 500 mil empregos com a carteira assinada. Nós ajudamos a aprovar o projeto de lei que deu o reajuste do salário mínimo igual à inflação, mais o crescimento do produto interno bruto do ano anterior. Nós tínhamos um país que estava com uma renda per capita melhor da sua história. O salário mínimo valia cerca de 350, 400 dólares quando eu saí do governo. E o governo Bolsonaro tem sido ao contrário, gerando desemprego, 15% da população desempregada hoje no Brasil, não tendo projeto de governo, um desmantelo da sociedade, só apostando nos fake news, nas palavras de ódio, de rancor. E é claro, com essa comparação, que é o governo dele, o que foi o governo Lula, o Lula já entra com uma vantagem danada. Só que a gente tem que discutir com a sociedade um projeto para o Brasil, não é só da pessoa física, não é só do personalismo, de uma pessoa que foi generosa com o povo brasileiro, como foi o Lula. É avançar. Que projeto de país nós queremos? É isso que eu acho que o Ciro tem tudo para ser esse candidato que representa esse projeto. Ô, presidente, mas diante desse cenário aí que você pensou, isso não beneficia o ex-presidente Lula? Na verdade, as últimas pesquisas até apontam ele ampliando a vantagem com o presidente Jair Bolsonaro. Na hora que vocês fazem esse debate, quem ganha os louros, acaba ganhando os louros, é o ex-presidente Lula? Nesse primeiro momento, sim, mas só que a eleição é ano que vem. Tem muita gente, tendo em vista o desmantelo, a desgraça que é o governo Bolsonaro, achando que a eleição é em outubro desse ano. Nós temos mais de 1 ano e 3 meses para a eleição. Esse projeto vai ter que ser discutido com a sociedade. Eu sou daqueles que acreditam que vamos ter o segundo turno, que eu chamo de segundo turno do céu, entre Lula e Ciro Gomes. Por quê? Porque eu acho que vai desmantelar, vai desmanchar o governo Bolsonaro. E aí, sem falsa modéstia, eu penso que o PDT, o Ciro Gomes, tem o melhor projeto para o Brasil. Um projeto que está sendo debatido, que ele escreveu um livro sobre esse projeto,
onde tem as bases do crescimento da economia, da proteção da indústria brasileira, de a gente ter um projeto nacional que coloca o Brasil disputando o mercado mundial com altivez, com grandeza. Então vocês anteveem um segundo turno, Lula versus Ciro, com o presidente Jair Bolsonaro fora do segundo turno, é isso? E aí pensando nisso, vocês acabariam ficando com essa parte antipetista, e talvez até recebendo ali como herança uma parte do voto do presidente Jair Bolsonaro. Algum problema de ter bolsonaristas a favor no palanque de um eventual segundo turno Ciro versus Lula? Amigo, tem uma corrente que apoia e que defende o Bolsonaro, que é uma direita raivosa, que é uma direita que, em vez de conjugar a Bíblia com amai-vos uns aos outros, conjuga ao inverso, odiai-vos uns aos outros. Essa não vai virar com a gente jamais virá com a gente. Isso é 10%, 12%. A grande massa que acabou indo para o Bolsonaro, mas pelo ódio ao PT, pela raiva ao PT, e por achar que ele representava uma novidade, ela está perdida. Ela já abandonou o Bolsonaro, as pesquisas já mostram isso. E esse eleitor poderá vir para a gente se a gente tiver competência de convencê-lo, de explicar o que é o nosso projeto. Nós não queremos salva-vida, nem salvaguarda, nem salvador da pátria. Nós queremos um projeto de nação, onde a gente cuide da educação da nossa criança, de um projeto nacional que tenha tecnologia de ponta como meta principal de um povo, de um projeto nacional que valorize a economia nacional, que taxe os grandes lucros, que taxe as grandes fortunas e que proteja a classe média e o trabalhador brasileiro. Eu acho que isso vai ser permitido discutir e eu tenho certeza que quando a população brasileira começar a ter conhecimento desse projeto, nós vamos ganhar essa eleição. Ô, presidente, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui que às vezes a gente escuta do cidadão brasileiro ali. E eu já ouvi, inclusive, dos cidadãos brasileiros de várias faixas econômicas, inclusive, não é só da classe menos abastada, não, ou menos instruída, mas eles classificam assim: olha, o Ciro é um louco igual ao presidente Jair Bolsonaro, inclusive até mais perigoso, porque é um louco inteligente. Como é que vocês veem e tentam discutir com essa qualificação que certamente deve aparecer aí em algumas pesquisas quali? Amigo, só pode chamar o Ciro de loucos, os que não conhecem a história dele. O Ciro foi prefeito de Fortaleza, uma cidade das mais importantes do Brasil, governador do estado do Ceará, um dos principais estados da federação, ministro da Fazenda com Itamar Franco, está lá a assinatura dele no Plano Real, ministro da Integração Regional com o presidente Lula, a transposição do Rio São Francisco, 90%, chegou ao final de 90% com o Ciro, ministro. Qual o ato de desatino que ele teve? Que loucura o Ciro fez? Ele mandou prender alguém por alguma coisa? Ele perseguiu, ele discriminou, ele fez isso que esse ignorante que está na presidência da República faz, desconhecer a ciência? Ao contrário, o Ciro é um homem que estuda o Brasil, um homem que se dedica a isso há mais de 40 anos. Então, agora, querem falar do temperamento dele, porque não pode falar que é corrupto, não pode falar que é despreparado, querem o temperamento. Eu repito sempre, eu não quero que ninguém case com o Ciro. Eu quero que escolha o cara que é mais preparado para ser presidente da República. Não podemos ir com um cara como esse que está aí na presidência, que nem porteiro do prédio foi, não tem experiência nem de porteiro, com todo respeito aos porteiros. Então, esse adjetivo que dão para o Ciro é o adjetivo do temperamento. Às vezes ele faz uma entrevista de 2 horas, aí pega os 2 minutos que ele faz a crítica e multiplica por 10. Eu estou vacinado. Para mim, o Brasil tem que escolher o que há de melhor. Não adianta a gente dizer que é o mais preparado, o mais competente, o mais honesto e não votar por causa que pode ter, em algum momento, alguma posição mais radicalizada. E olha, eu nunca vi o Ciro bater em pobre, eu nunca vi ele discriminar o mais fraco. Toda a luta que o Ciro trava é contra o poderoso, contra o grande sistema financeiro, querendo taxar as grandes fortunas e, normalmente, essa galera que não gosta dele. Olha, do ponto de vista da articulação política, como presidente do PDT, quais são as perspectivas que você tem de construir uma aliança aí dentro desse cenário ainda polarizado e com a dificuldade dessas novas vias, né, de se coalizarem, de se juntarem? Qual é a perspectiva que você tem de construir ali um bloco em favor da candidatura de Ciro Gomes? Amigo, eu sou brasileiro, eu não desisto nunca. Eu luto por essa pátria. Eu estou há 40 anos na política, 40 anos de PDT. Eu nunca tive outro partido na minha vida. Eu aprendi, meu professor foi Leonel de Moura Brizola, mas para mim, na minha opinião, a maior estadística que esse país teve. Então,
A nossa história é a história de querer fazer uma opção ao povo brasileiro, é de apresentar uma opção ao povo brasileiro. O Ciro, na última eleição, já foi o terceiro colocado. Como é que eu vou abrir mão de um candidato que foi o terceiro colocado para alguém que nem se apresenta nas pesquisas ainda? Como é que eu vou abrir mão de um projeto de nação que nós acreditamos que começou com Vargas na década de 30, quando conquistamos o salário mínimo, a construção das leis trabalhistas, construímos a Petrobras, fizemos a maior política social que o Brasil já teve? Isso é nossa história. A candidatura do Ciro representa a oportunidade da opção ao povo brasileiro. E para isso que ele eleição em 2 turnos. Em primeiro turno, todos se apresentam para conquistar a sociedade. E no segundo turno se junta aqueles mais afins. Eu sou brasileiro que não desisti nunca, estou trabalhando muito para isso, em cada estado, em cada unidade, nessas oportunidades que você generosamente está me dando de falar, e querendo apresentar ao povo brasileiro para sair da polarização do ódio. Os que odeiam o Lula e os que odeiam o Bolsonaro. Eu quero a opção do amor ao povo, amor à pátria, amor à sociedade, amor ao futuro do Brasil. Por falar em amor ao povo, o Ciro é economista e faz sempre uma leitura muito racional da economia no Brasil. Auxílio emergencial é algo que está na prioridade, estaria na prioridade de programa de governo de Ciro Gomes, assim, é para aumentar o auxílio e fazer, enfim, dificultar, talvez até quebrar as finanças do Brasil, ou não? Não dá para fazer essa demagogia? Qual é a leitura que se tem em relação a isso? Amigo, o que quebra finanças do Brasil é o pagamento de juros e serviços maiores taxas do planeta Terra. Isso quebra qualquer país. Não dá para a gente remunerar. Para você ter uma ideia, no meio da pandemia, se pegar os dados dos bancos, pega o lucro do Bradesco, pega o lucro do Itaú, eu dou nome e sobrenome. Para mim não tem mais ou menos, que eu não temo nada nem a ninguém. O grande problema do Brasil é esse câncer do sistema financeiro que explora, que sufoca o povo brasileiro para ficar na mão de 5, 6 brasileiros que fazem agiotagem. Né? Agiotagem. O que é agiotagem? É emprestar o dinheiro a juros por mês que você não tem por ano de crédito. O mesmo dinheiro, irmão, quando você aplica na poupança, dá 0, alguma coisa. Quando você pega emprestado, é 2, 3, 4, 5% ao mês. Esse é o câncer da sociedade. Emergencial, meu irmão. Quando a gente tiver um brasileiro com fome, nós temos que ter consciência de ajudar a salvá-los. Nós somos compatriotas. É inadmissível uma nação com criança abandonada, com idoso na rua, e a gente vivendo com alguns grupos de pessoas privilegiadas, vivendo inababescamente. A crise da saúde está aí. Você viu algum hospital particular abrir a porta dizendo: venham que vamos ajudar a salvar o povo brasileiro? Se não fosse o SUS, se não fosse os hospitais públicos, nós estamos, não era com meio milhão, não, com mais de 1 milhão de brasileiros mortos. A nossa opção é defender o pobre, o pequeno. Essa é a nossa razão de ser. A mim, eu me viro, eu me defendo. Deus me deu mais do que eu preciso. Mas ao povo trabalhador, ao sofrido, desse Brasil profundo, é nosso papel não só melhorar o auxílio emergencial, mas gerar emprego. É um emprego que dá dignidade. É um emprego que pode tirar a gente dessa desgraça que nós estamos vivendo no Brasil. Bom, eu quero lhe perguntar sobre Paraíba, tá? Sobre o cenário aqui no nosso estado, tem discussão do PDT. Mas só para a gente fechar aqui, já tem o ex-presidente Lula, o PT, já procurou ali, Ciro, o PDT, vocês tiveram algumas conversas ou essa porta está completamente fechada aí para qualquer relação de aliança já no primeiro turno? Amigo, eu tenho conversa permanente. Ontem mesmo conversei muito com a Gleisi. Nós temos aliança no parlamento. Nós estamos juntos no Senado, nós estamos juntos na Câmara, nós estamos trabalhando muito para derrotar Bolsonaro. Eleição é um momento que cada partido tem de apresentar suas ideias. Se nós todos tivéssemos uma ideia só, nós estamos todos no mesmo partido. Nós somos mais de um partido, porque cada um... O trabalhismo é uma corrente de pensamento que existe há mais de meio século. E qual é a fonte dessas principais, dessas ideias, dessa corrente de pensamento? Um projeto de nação desenvolvimentista, autônoma. E é isso que a gente quer oferecer ao povo brasileiro. Se o povo brasileiro não nos escolher, nós vamos acompanhar aqueles que estiverem mais próximos dessas ideias. É um pouco o resumo que a gente pensa. E por que não junta logo no primeiro turno, presidente? Eleição é de 2 turnos, irmão. Se a eleição é de 2 turnos, é para isso, irmão. Senão, não precisava ter eleição em 2 turnos, era tudo no primeiro turno só. A democracia criou o sistema de 2 turnos justamente para dar mais legitimidade ao eleito. Então, o senhor está querendo dizer que se no segundo turno for Lula e Bolsonaro, o PDT e Ciro Gomes ficarão com o PT? Com certeza. Bolsonaro jamais. Eu quero Bolsonaro na cadeia.
Na minha opinião, como brasileiro, como figura pública, 40 anos lutando pelo povo brasileiro, o ritmo que ele está fazendo, o caminho dele vai ser a cadeia. Agora, presidente, tem uma coisa que vocês concordam com o Bolsonaro e estão junto com ele na defesa, que é a história da impressão do voto aditado. Subprocuradores da República pediram um ofício, encaminharam um ofício ao procurador Augusto Aras, pediram a abertura de um inquérito contra as declarações do presidente, considerando que essas declarações elas são atentatórias à democracia. Defenderam o voto impresso, coloca em xeque aí a suspeição das eleições de 2022? Amigo, nós não estamos juntos, não. Nós defendemos a impressão do voto desde 1996, quando Leonel Brizola, inclusive baseado no roubo que tentaram fazer da sua eleição em 82, onde só o somatório era computadorizado, ainda não era o voto computadorizado, mas o somatório sim, e no somatório criaram nos computadores fator chamado fator delta, que desviava os votos e quase derrotar o Brizola. Eu estudo isso. Hoje, irmão, 36 países do mundo, de 180 países democráticos, 36 adotam o voto eletrônico. Apenas 3 países trabalham com a urna sem a conferência do voto. E a conferência do voto, a nossa diferença é total com o Bolsonaro. Nós não estamos dizendo que estão fraudando a eleição. Aliás, ele foi eleito pelo voto eletrônico. Olha que paradoxo. Então, fraudaram para ele se eleger? Quem está dizendo que houve fraude, fraudaram para ele. Ele foi eleito. O que a gente quer discutir é que, como garantia à cidadania, como garantia ao inviolável voto individual, tenha-se possibilidade de fazer recontagem. As urnas modernas do mundo já permitem recontagem por um backupzinho, para um sistema que você acopla no sistema de computação informatizada, 36 países já adotam, 33 já adotam isso, e você com aquele sistema, só um juiz pode autorizar a recontagem. O juiz autorizando a recontagem, você pega aquele sistema, coloca no computador e imprime os votos, porque o voto é individual, o voto é pessoal, o voto é intransferível. E não se vota só para presidente, irmão. Se vota para presidente, para governador, para senador, para deputado federal, para deputado estadual. A única coisa que a gente defende a vida toda é que o voto tenha a garantia da cidadania. E sem a possibilidade de recontagem, não há possibilidade da conferência. Sem conferência, o voto pode ser fraudado. É isso que a gente fala. Pode, não é afirmação, é garantia ao cidadão. Aí. Vamos falar sobre Paraíba? Ou não? Vamos lá. Há uma informação, especulação, insinuação de que o ex-governador Ricardo Coutinho poderia se filiar ao PDT. E aí, se você me perguntar, mas vocês estão tirando isso da onde? Se a gente não tiver informação nenhuma, tem algumas evidências que apontam para isso, de pessoas ligadas ao ex-governador que estariam já fazendo aqui defesa da candidatura do Ciro Gomes para isso. Antes tinham ali uma aposta mais em Lula e agora a gente percebe ali uma defesa maior e mais clara, inclusive, do nome de Ciro Gomes aqui para Paraíba, como se fosse ali já um processo de transição. Tem isso ou não, presidente, para ficar claro aqui para o nosso Estado? Amigo, até agora não conversei com o Ricardo Coutinho. Tenho por ele apreço e respeito. Nós apoiamos o Ricardo Coutinho nas 2 eleições que ele participou. O PDT, inclusive a Lígia, atual vice-governadora, já tinha sido vice-governadora dele. Acho um homem honrado. Acho o Ricardo Coutinho um homem que tem grande contribuição ao Estado da Paraíba, ao Brasil. Acho que cometeram grandes abusos e injustiças contra ele. E ele é um homem que qualquer partido do Brasil se sentiria honrado com a sua filiação. Mas essa discussão tem que ser travada na Paraíba, com a nossa direção. Ele tem um bom diálogo com todo mundo, inclusive comigo. Eu já te disse e repito, eu sou admirador do governador e acho que ele foi o melhor governador da história da Paraíba. Isso é a minha opinião. Agora, se ele vai vir para o PDT ou não, isso é o direito dele, a individualidade dele, que tem que ser discutida com os companheiros aí da Paraíba. Agora, não me tira em nenhum momento, vindo ou não para o PDT, o respeito e o reconhecimento ao seu trabalho. Os companheiros do PDT aqui na Paraíba, como o senhor está mencionando, estão na base do governo João Azevedo, né? Inclusive com cargos, o partido tem cargos no governo João Azevedo, mas até agora tem surpreendido isso de certa forma, a cobertura política aqui, não afirmaram ou reafirmaram que vão estar no palanque de reeleição do governador João Azevedo. Isso é uma recomendação, inclusive, nacional, um freio nesse sentido. O senhor responde daqui a pouquinho, a gente vai rapidinho para o intervalo comercial, deixa a expectativa do nosso telespectador. 1 minutinho, a gente está de volta aqui com Rede Verdade.